Bom, pessoal, tal como vos tinha dito, queria trazer aqui notícias da atualidade internacional. Na realidade, queria fazer uma resenha, um apanhado de notícias que têm a ver com estas mudanças que estamos assistindo, com focos nos grandes centros de decisão. Até queria falar de temas aqui europeus, mas tinham uma menor importância e relevância da notícia de hoje. Hoje é domingo, e dia 17 de maio, e aqui no Bloomberg Notícias, embaixador chinês em Israel encontrado morto em casa esta manhã. Du Wei, 58 anos, foi apontado e enviado em fevereiro, no meio da pandemia do coronavírus. Foi enviado para Tel Aviv e a morte do embaixador vem na sequência dos comentários da visita do Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, na passada quarta-feira, a Jerusalém, em que ele acusou a China de estar a fazer investimentos em Israel e estar intrometendo numa relação de parceria que tem os Estados Unidos com Israel, e fez a acusação também da China estar escondendo informação sobre o aparecimento do coronavírus. Tudo isto vem num espectro maior, obviamente. Há que enquadrar aqui as coisas numa guerra comercial sem precedentes entre a China e os Estados Unidos. A China está... os Estados Unidos o Trump acabou por não assinar aquela nova regra que tinha vindo do Departamento do Comércio, que ia deixar a Huawei, que aqui falámos, montar as antenas, o sistema da 5G para diversas empresas americanas. Isso foi revogado e ficou posto de lado. Portanto, a Huawei continua na lista negra, não pode atuar nos Estados Unidos por decisão presidencial. Então a China agora está contra-atacando e está fazendo grande... também sancionando as empresas americanas que atuam na China. E aqui há que falar dos Macs e do iPhone, que se as componentes, não é as componentes, é que são fabricados lá. E isto vai mudar as coisas completamente, porque neste sistema globalizado, onde tu tens produtos que têm partes que vêm de um lado, como na indústria automóvel, ou que vêm do outro e depois são montados num outro país, agora, devido a estas alianças, tudo vai ficar bastante mais complicado. Acho que se vai perder muito tempo. Estas companhias agora vão ter que encontrar novos parceiros se esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos se acentuar, como se vê que vai nesse sentido. Isto vai supor uma paragem da economia, um abrandamento, e pronto, daí vem a tal recessão que já se fala, que se aproxima, que não tem precedentes. Não tem precedentes na história. Esse é um dos fatores, este das patentes, mas o das patentes e das sanções. A China agora ameaça de não comprar mais Boeing, provavelmente vai optar por aparelhos da Airbus. Isto seria um grande salto para a indústria aeronáutica europeia, ou provavelmente vão-se decantar por aviões russos, que agora estão apostando outra vez forte em novos aparelhos ultra sofisticados fabricados na Rússia e claro, puxando para esta tendência euroasiática em detrimento do eixo euroatlântico e euro-americano. Portanto, aqui há umas guerras que estão mais fortes do que nunca, guerras comerciais entre os Estados Unidos e a Rússia, e é neste
É neste background, neste enquadramento que se tem que ver este movimento da China para Israel. O que é que eu acho? Que alguma coisa deve ter a ver. O ex-embaixador foi encontrado morto, dizem porque sofreu de um ataque ao coração, mas ainda é muito cedo saber, quer dizer, foi esta manhã. Vem na sequência da visita do Pompeo a Israel, mas também vem na sequência de uma série de passos que já estavam sendo dados pela China em território israelita, e que têm a ver com várias coisas. Os Estados Unidos vêm advertindo Israel desde há muito tempo sobre a sua relação com a China e dos investimentos que a China tem feito. Desde os anos 2000, já tem uns 20 anos, instituiu-se esta relação entre os dois países, que para muitos era um pouco estranha, porque ideologicamente podem se posicionar em campos diferentes, mas do ponto de vista das relações internacionais e do interesse de cada país é facilmente entendível. Portanto, a partir desse momento, portanto, isto na relação não é nova, vem-se verificando uma maior interação diplomática, investimento da China em construção, no campo da educação, na cooperação científica e no turismo. Para além de que a China está usando tecnologia de vigilância fabricada pelas startups e por toda esta high-tech israelita nos seus planos internos para os seus créditos sociais, a sua vigilância da população, que já aqui falámos no outro capítulo. Portanto, muitos destes componentes são feitos em Israel. Por outro lado, aqui não se refere, mas também há muito interesse na China em comprar armamento à indústria armamentística israelita. Portanto, esta crescente cooperação entre os Estados nunca foi bem vista por os Estados Unidos, pela China e Israel, porque os Estados Unidos sente-se, de certa forma, ameaçado naquele ponto que é tão importante, para a sua política externa, que foi esta política externa durante os últimos 70 anos, desde a criação do Estado de Israel. Em algum momento temos que falar deste Estado de Israel, o que é que ele significa, porque é que ele foi feito, porque é que eles inventaram uma suposta razões religiosas, quando depois vimos que as populações que iam para lá não tinham nada a ver com os semitas, não tinham nada a ver com as tribos originais, eram tudo canadianos, brasileiros, argentinos, romenos, russos, ucranianos, húngaros, quer dizer, tudo o que tinha religião, isto é, que chegava lá e tu dizes o que é que este tipo tem a ver com esta terra, este ruivo do olho azul, não tem muito a ver com a população local palestiniana. E vamos ver o que é que, em algum momento, quando falarmos destes assuntos, o que é que vai ser do futuro daquela região, do futuro deste Estado. Vi um artigo interessante que falava que Israel entra numa fase de que provavelmente não se sabe o que é que vai acontecer, vai ficar ao estatuto de um Kosovo. Um artigo que vamos trazer em algum momento, há que falar disso, porque eu acho que aqui com esta mudança no paradigma da energia, do petróleo, porque é que os Estados Unidos quis assegurar esta aliança? Porque ali é a zona do petróleo, é a zona do gás, é a zona da energia que foi o motor da economia mundial nos últimos 50 anos. Então, essa relação agora vai entrar numa fase diferente. Está mudando o paradigma. O secretário de Estado Mike Pompeo teve quarta-feira e falou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e advertiu de que a continuação desta linkage, economic linkage, desta
desta compromisso económico entre a China e Israel vão ferir as relações de Israel com os Estados Unidos. Isto foi dito na quarta-feira por Mike Pompeo em Israel. Ou seja, adverti muito claramente que se continuassem com esta parceria, as coisas iam ter consequências na relação com os Estados Unidos. E isto vem na sequência de muitas outras advertências, já desde o ano passado. Tinha aqui outra. O investimento, pronto. Aqui é que foi o ponto, quando Israel cede o porto de Haifa aos chineses, que vai passar a ser gerido, porque foi privatizado, vai passar a ser gerido pelos chineses em 2021, para o ano. 290 milhões de dólares de contrato e cederam contra toda a vontade dos Estados Unidos. O Trump ficou louco com isto, porque ele tinha acabado de fazer aquele plano, aquela coisa, que ele devia pensar que os palestinianos são tudo burros, quer dizer, um plano que dizia, olha, nós temos aqui um plano, damos não sei quantos bilhões de dólares, vocês calmam-se para aí e a gente mantém-vos confinados aí na Baixa de Gaza e damos aí... Não, as coisas não são assim. As coisas têm que acabar com a ocupação, têm que acabar... Os palestinianos não são burros, não são cidadãos de segunda classe. E então, claro, eles nunca iriam ficar satisfeitos com essa proposta. Mas o Netanyahu fica todo contente, pois claro, era uma proposta de chico esperto. E claro que isso não foi bem visto. E depois de ele fazer esta vontade aos israelitas, Israel cede o porto de Haifa aos chineses. O Trump ficou louco. Então, aqui há uma crescente influência da China na região, em Israel concretamente, que já se sabe também que a China opera do lado do governo do Assad na Síria, ou seja, tem lá mercenários chineses, porque há um problema de terrorismo e, claro, há aquela guerra. Portanto, aqui há uma nova aliança que é um pouco estranha de entender, mas que obedece a um plano muito maior, de uma estratégia que a China tem para a sua Road and Belt Initiative do flanco sul, da Rota Sul. É de lembrar que o Porto do Pireu, em Atenas, também está privatizado, está na mão chinesa, e esta é a forma deles controlarem o comércio pelo flanco sul da Eurásia, da tal grande projeto desta massa continental que está começando a ser o centro gravitacional da nova economia do novo mundo. Aqui há aqui certas, algumas startups israelitas não cedem à tentador investimento chinês porque têm medo de depois serem boicotados nos Estados Unidos, e isto é um problema tecnológico. Isto são patentes, isto são tecnologias que podem ser depois incompatíveis com o mercado dos Estados Unidos, que continua a ser aliciante, mas, como eu digo, isto vai ceder vai conhecer muitas mudanças, porque há aqui gente que está claramente passando para o lado euroasiático, e temos aqui o caso de Israel, que dá aqui uma viragem clara nas relações do Mediterrâneo e da bacia do Mediterrâneo Oriental, do Mediterrâneo, que é estratégica do ponto de vista comercial e energético, e aqui há coisas que não estão, porque deve haver coisas que não aparecem na imprensa. Este contrato foi feito com a tal Shanghai International Port Group para os próximos 25 anos. Portanto, os próximos 25 anos, o Porto de Haifa vai ser gerido a partir do próximo ano por uma companhia chinesa, e isto supõe para os Estados Unidos uma grande cautela, porque a sexta frota americana, estacionada em Nápoles,
faz exercícios muito frequentemente ali na zona e os seus barcos param no Porto de Haifa. Então agora os americanos estão pensando: vamos continuar a parar os barcos lá quando isto for chinês, ou vamos buscar outra alternativa? Porque o Pireu também é chinês e desta forma é como se estivessem a puxar a influência militar americana para fora do Mediterrâneo, do Mediterrâneo. Estas iniciativas, para além de... Tem várias influências, obviamente. Uma delas é abrir os caminhos para o comércio, mas eu julgo que há esta estratégia militar de intimidar os americanos. Aliás, isso já tinha feito também no Djibouti, antes do Corno da África, embaixo, em África, agora os chineses estão lá estacionados, e estão lá estacionados os outros, os americanos, os ingleses, e os americanos e os ingleses ficaram loucos. O que é isto? Agora tem aqui militares chineses, estão lá no Djibouti, um negócio milionário, e para além do Sri Lanka, Colombo, o Porto também agora é gerido pelos chineses. Ainda por cima isso é um contrato que vai demorar 100 anos, porque o Sri Lanka não tinha dinheiro e os chineses fizeram para lá um negócio, fizeram um truque, que conseguiram o contrato para 100 anos. Portanto, aqui há uma clara viragem, há aqui advertências de todo o género, há insatisfação clara e uma advertência dos americanos aos israelitas. Vamos ver o que é que no futuro reserva esta relação anglo-saxónica e sionista. Pode ser que esteja chegando a um momento em que se vão separar ou vão continuar, não se sabe. Aqui há um choque de interesses, e não é um choque menor, é uma coisa já bastante significativa. É um porto que há uma relação comercial, há uma série de questões entre Israel e a China que eu acho que estão aí para ficar, e vamos ver como é que isso se compagina com os interesses americanos na região. E para já há um embaixador chinês que, muita coincidência com tudo isto, foi posto há 3, 4 meses e agora parece ser novo, 58 anos, morreu de ataque ao coração. Olha, pode ser coincidência ou pode ser conspiração. Enfim, aqui fica a notícia de hoje.